Ciência e cientistas, com Paulo Nussweig. Olá, professor. Estamos de volta com a coluna e eu pergunto: que visão da ciência tem Joe Biden, novo presidente dos Estados Unidos? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, inicio a coluna Ciência e Cientistas desejando um ótimo ano de 2021, com muita atenção à saúde e vacinas para vencermos a pandemia. Nesse mês de janeiro, já tivemos notícias que indicam a reiterada baixa prioridade que o governo federal dedica à atividade científica. Mas recuso-me a começar o ano tratando dessas ignomínias. Prefiro saudar o retorno da sensatez, da civilidade e da visão civilizatória nos Estados Unidos. Iniciamos a terceira década desse milênio com perspectivas de que os grandes desafios atuais sejam enfrentados privilegiando a abordagem científica e a busca por soluções criativas e devidamente embasadas. Foi com admiração e uma indisfarçável dor de cotovelo que li a carta que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, endereçou ao Dr. Eric Lander, presidente e diretor fundador do Broad Institute, afiliado ao MIT e a Harvard. O contexto é dado por uma histórica carta enviada por Franklin D. Roosevelt a seu conselheiro científico, Dr. Vannevar Bush, em novembro de 1944, questionando como a ciência e a tecnologia podiam ser melhor aplicadas para beneficiar a saúde, prosperidade econômica e segurança nacional dos Estados Unidos após a guerra. Roosevelt sabia que a ciência e tecnologia tiveram importância crucial na vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Ele formulou 4 questões. 1. O que podia ser feito para divulgar amplamente os avanços do conhecimento científico obtido durante o esforço de guerra, de modo a criar empregos, estimular novos empreendimentos e dar importantes passos para o bem-estar nacional. 2. Como prosseguir para produzir novos avanços na medicina na sua guerra contra doenças. 3. Qual o papel do governo para apoiar atividades de pesquisa em organizações públicas e privadas. 4. Seria possível formular um programa para descobrir e estimular talentos científicos na juventude americana, para assegurar o futuro da atividade científica no país? Em resposta, Bush preparou um documento intitulado A Ciência, a Interminável Fronteira, que ficou pronto em julho de 1945, poucos meses após a morte de Roosevelt. O documento serviu para orientar o investimento em ciência e tecnologia nos Estados Unidos nos últimos 75 anos. Biden afirma acreditar que é importante revigorar a estratégia nacional de ciência e tecnologia para preparar os próximos 75 anos, para garantir que nossos filhos e netos possam habitar um planeta mais saudável, seguro, justo, pacífico e próspero. Quais foram as questões de Biden para o Dr. Lander? Joe Biden incumbiu Eric Lander e seus colegas de abordarem 5 questões e apresentar recomendações à administração que permitam à nação continuar a extrair todo o poder da ciência e da tecnologia em benefício da população. As questões são: 1. O que podemos aprender da pandemia sobre o que é possível e sobre o que deveria ser possível fazer para abordar o mais amplo leque de necessidades relacionadas à saúde pública. 2. Como avanços revolucionários na ciência e tecnologia podem criar novas soluções poderosas para atacar as mudanças climáticas, criando mudanças induzidas pelo mercado, acelerando o crescimento econômico, melhorando a saúde e o nível de emprego, especialmente em comunidades negligenciadas. 3. Como garantir a liderança mundial dos Estados Unidos nas tecnologias e indústrias do futuro, que serão cruciais para a prosperidade econômica e segurança nacional, especialmente na competição com a China. 4. Como podemos garantir que os frutos da ciência e da tecnologia sejam inteiramente compartilhados por todo o país e por todos os cidadãos? 5. Como podemos garantir a saúde de longo prazo da atividade de ciência e tecnologia no país? O novo governo dos Estados Unidos busca retomar a visão iluminista que tornou a América grande. Há clara consciência dos grandes desafios mundiais de enfrentamento da crise climática, assim como do risco aumentado de novas pandemias. Há a percepção da importância de enfrentar injustiças e desigualdades das nossas sociedades e que as oportunidades não são iguais para todos e os benefícios da prosperidade são restritos a alguns, em que discriminação racial e cultural ainda nos afligem. Seria fundamental que lideranças políticas no nosso país lessem a carta e fomentassem visões similares por aqui, para enfrentarmos o obscurantismo vigente. Prosperidade, segurança, saúde e justiça dependem de conhecimento. Biden confia no lema da USP, Scientia Vinces, vencer pelo conhecimento. Paulo Nussweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas, com Paulo Nussweig.
Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, desde segunda-feira terminou aí a gratuidade de idosos entre 60 e 65 anos no transporte público de São Paulo. Qual é o impacto disso, hein? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, infelizmente, a notícia para aqueles que têm mais de 60 e menos de 65 anos é muito ruim. Eles acabaram de perder a possibilidade de andar tanto no sistema de ônibus da capital como no metrô, na CPTM, MTU, que são sistemas geridos pelo Estado de São Paulo, de forma gratuita. Segundo a Prefeitura e o Governo do Estado, essa medida que foi estabelecida em dezembro, no caso do Governo do Estado, através de um decreto que suspendeu uma lei, no caso da Prefeitura de São Paulo, através de uma emenda dentro de um projeto de lei que não tinha nada a ver com o assunto, aquele que a gente chama de submarino, e que foi enfiada lá na hora da votação, suspendendo, portanto, algo que também havia sido estabelecido por lei e tirando a possibilidade, então, dos idosos poderem circular gratuitamente em plena pandemia, quer dizer, em pleno contexto, aonde já há um grande impacto econômico na vida das famílias, sem falar dos demais impactos, e que justamente as medidas de proteção social como essa representam um colchão. Você retirar o colchão no momento em que as pessoas mais estão sofrendo os impactos para além do que já sofrem no seu cotidiano, me parece uma medida absolutamente perversa, Sandra. Professora Raquel Ronick, isso não se justifica em função das dificuldades que o transporte coletivo está tendo em tempos de pandemia, já que realmente houve uma queda no número de passageiros? Sim, Sandra, essa é a justificativa que foi apresentada para esse fim da gratuidade, do equilíbrio financeiro do contrato. Mas a pergunta é, será que não era possível se estabelecer um equilíbrio econômico nesse contrato sem tirar um colchão, sem tirar medidas de proteção social? E lembrando, inclusive, que tramitou no governo federal a ideia de criação de um fundo de transporte para todos os municípios e estados, uma medida absolutamente importante que acabou sendo vetada pelo presidente da República e que, infelizmente, a Prefeitura de São Paulo e o governo de São Paulo pouco se mobilizaram para viabilizar. Isso cobriria, digamos, esse déficit na maior parte dos municípios, e outras medidas também poderiam ser tomadas. A questão é que cada vez que você aumenta a tarifa ou que você cria uma tarifa enorme para alguém que não pagava, o efeito vai ser menos pessoas pagantes, porque não é imediato que todas essas pessoas tenham capacidade de pagar. Várias pesquisas já mostraram que cada aumento de tarifa implica numa diminuição de deslocamentos, porque para muita gente, e eu diria que isso é verdade, para pelo menos uma parte desses idosos, pagar ou não a tarifa incide diretamente na decisão de se deslocar ou não. Então, me parece que essa medida, além de ilegal, pelos elementos que eu já apresentei anteriormente, o fato de ter sido estabelecida por decreto, uma coisa de lei, a forma como foi feita essa mudança de lei, ela também me parece absolutamente inadequada em tempos de pandemia. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Wisnik, seja bem-vindo de volta à sua coluna Espaço em Obra. É um prazer tê-lo aqui novamente.
Oi, Márcia, bom dia a todas e a todos, feliz em estar de volta aqui nessa conversa com você e com todo o público da Rádio USP no ano de 2021, reinaugurando essa coluna. Para esse dia eu quero falar da ação social e urbana do padre Júlio Lancelotti, essa grande figura que a gente pode dizer não só importante para a assistência social, para o humanitarismo em São Paulo, mas também para o urbanismo. Essa é uma novidade que eu queria trazer como discussão aqui. Nós, do júri da APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte, na área de arquitetura, um conjunto de críticos e professores que elegem a cada ano os prêmios dados por essa instituição, a quem se destacou em cada área no ano anterior, júri esse do qual eu faço parte. Nós decidimos premiar sobre o ano passado, o ano de 2020, dar 3 prêmios na categoria arquitetura. São menos, normalmente são 7, mas com o ano da pandemia foi tudo mais difícil. E um dos prêmios, chamado Urbanidade, que incide justamente numa visão assim mais ampla em relação à cidade, que transcende a questão do projeto da arquitetura ou do urbanista, nós demos ao padre Júlio Lancelotti a importantíssima ação que ele desempenha há muitos anos de proteção dos moradores de rua, das crianças, dos doentes com HIV e outras doenças, considerando a importância de tudo isso como fenômeno de urbanismo ou de urbanidade, isso é, como visão de cidade, a proteção dos vulneráveis que estão nas ruas. Não é? Digamos, num momento em que os projetos de grande escala vão perdendo a relevância que já tiveram, vão sendo menos encomendados também, inclusive, etc., muitas vezes uma certa acupuntura urbana de ações efetivas, de pessoas que colocam a mão na massa e que voluntariamente realizam ações que se tornam elas muito relevantes e importantes e que, portanto, aparecem como exemplos a serem seguidos, né? Acabam sendo muito eficazes na dimensão de uma reflexão sobre o que é a cidade urbana. Então, o Padre Júlio, nós demos esse prêmio, ele foi divulgado já há algumas semanas, e, no entanto, agora, essa semana, antes de ontem, na terça-feira, no dia 2, foi veiculado na imprensa a notícia de que o Padre Júlio apareceu dando marretadas e quebrando, digamos, o campo de pedras embaixo de um viaduto no Tatuapé, na Zona Leste, que foi colocado recentemente pela Prefeitura para evitar que moradores de rua durmam e se abriguem naquele lugar que, afinal, é protegido da chuva e do sol. Quer dizer, uma ação higienista de eugenia absolutamente explícita, né? Como disse o próprio padre, parece um campo de Auschwitz, né? Um lugar horroroso e esterilizado, né? Impermeabilizado ao convívio humano, à presença das pessoas e muito terrível como ação, né? Diante da vulnerabilidade das pessoas que moram na rua e que têm poucos lugares para se abrigar. Professor, e tem toda a fragilidade do padre Júlio Lancelotti, né? Ele faz essas ações, mas é impossível esquecer que ele é uma pessoa já com uma certa idade, né? Tendo ele 70 e poucos anos. Essa ação muito relevante, né, do padre que foi lá, porque pegou mal essa construção da prefeitura, então a sinalização dele já indica isso. Já estava sendo desmontada a obra e ele simbolicamente foi lá para dar marretadas, o que lança luz sobre essa ação fundamental. Então, assim, proteção, né, de grades, de pedras, de espinhos, toda essa guerra social que nós vivemos, ainda mais em tempos de pandemia, onde todos estão mais fragilizados, precisam ser combatidos, precisam ser criticados e precisam ser superados enquanto um modelo de visão da nossa sociedade. A Prefeitura de Bruno Covas deixa um precedente muito sinistro ao fazer obras assim, e a ação do padre, nesse caso, orienta-nos numa direção da cidade para todos, de uma cidade mais igualitária, que é, afinal, o que todos nós desejamos. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor Nabil.
No retorno da coluna, o assunto são os números alarmantes da pandemia nas nossas cidades. Bom, nós estamos vivendo, nesse mês de janeiro, nós vivemos o pico da pandemia de todo o tempo, de todos os tempos. Nós tivemos mais de 1,5 milhão de casos detectados. É o recorde absoluto em termos de meses. E tivemos um número de mortes também muito grande, foi o terceiro maior número de mortes por mês, muito próximo dos outros. Nós tivemos mais de 29 mil mortos em janeiro e o pico foi em julho do ano passado com 32. Então nós estamos realmente na situação onde o risco de contaminação é muito grande nas nossas cidades. Mas ao contrário do que estávamos em junho e julho, que foi o outro pico da pandemia, naquela época estava todo mundo assustado, todo mundo dentro de casa, todo mundo isolado, né? Havia uma recomendação, apesar de todos os desmandos aí do governo federal, do Bolsonaro, né, saindo fora, etc. Mas apesar disso tudo, havia uma maior preocupação com o isolamento social. E agora não, né? A gente viu, por exemplo, esse fim de semana, que em tese em São Paulo nós estaríamos na fase vermelha, né, de absoluto controle, né, com bares fechados, restaurantes, shoppings, uma série de comércios seriam fechados, e nós vimos a enorme aglomeração, por exemplo, na comemoração da festa do campeonato da Libertadores, promovida pelos torcedores do Palmeiras. Isso realmente era inadmissível, isso tinha que ter sido controlado, tinha que ter sido feito, né, uma divulgação ampla de que não poderia acontecer, mas ao contrário, né, se admitiu o público no Maracanã, se admitiu 7 mil pessoas no Maracanã e concentraram as 7 mil pessoas num pedaço pequeno da arquibancada, o que é absurdo, porque o Maracanã poderia, né, mesmo que tivesse 7 mil pessoas, que eu acho que não deveria ter, mas elas poderiam estar espalhadas no estádio inteiro, em todas as arquibancadas, e isso daria um isolamento de, sei lá, talvez 5 metros entre cada casal de torcedores. Isso daria, inclusive, uma foto interessante, mostraria como nós podemos participar, eventualmente, de eventos com distanciamento social, mas, pelo contrário, né, foi uma propaganda de como se aglomerar no momento que nós estamos no pico da pandemia. E na sua opinião, o que as autoridades podem fazer quanto a isso? Então, Denis, eu acho que nós estamos numa situação que realmente é muito grave, né? Deveria haver assim, uma forte divulgação, um forte debate sobre a situação que nós estamos vivendo. Talvez até fosse o caso de decretar por 15 dias um lockout absoluto, ou seja, que a gente pudesse efetivamente tentar interromper a transmissão do vírus durante 15 dias e com isso ganhar um fôlego, né, para poder tocar a vida para frente sem isolamento. Agora, pelo contrário, né, nós estamos vendo que ninguém mais respeita nada, na periferia já não se respeitou em momentos anteriores e agora é na cidade inteira que não se respeita nenhum tipo de isolamento, né, muita gente sem máscara, muita gente bebendo nas ruas, mesmo com os bares fechados, também é um absurdo fechar bares e restaurantes estruturados que estão numa situação financeira muito difícil e, ao mesmo tempo, né, a população está toda na rua, está bebendo no meio da calçada, né, na periferia os bares abertos e dessa maneira a gente pode ter resultados cada vez piores, apesar da vacinação, né, porque, veja, também se divulgou a vacinação como se ela, né, tivesse chegado finalmente e ela chegou para muito pouca gente, né? Nós até agora vacinamos aproximadamente 1% da população brasileira com uma dose, né? Em mais de 15 dias já temos quase 20 dias do início da vacinação e apenas 1% da população foi vacinada uma vez, né? Ou seja, para poder gerar um efeito significativo, nós vamos levar ainda vários meses, nós temos dificuldade de obter os insumos que vêm do exterior, que vêm da China, temos dificuldade também em todo o processo de vacinação, porque houve uma desorganização do sistema de saúde no Brasil, então o Brasil tinha um sistema excelente para vacinar, mas hoje já não é tão bom, e com isso nós estamos vendo o vírus acelerar, e isso vai ter efeitos muito graves sobre a economia e sobre a saúde e sobre a vida dos brasileiros. Precisamos tomar consciência disso e cabe aos governos ir para a televisão, ir para os jornais e alertar para os riscos que nós estamos sofrendo. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki.